Salve, salve pessoal, e aí, tudo salve com vocês? Tomara que sim, ó, pra mim o bagulho tá muito bom não. Tô internado aqui, hospitalizado já há alguns dias, bagulho doido, meu velho, recebendo sangue na veia, doideira. Mas daquele jeito, meu velho, vou trazer vídeo independente aqui, assim como já tenho trazido. Porém, dessa vez eu vou ter que estar gravando aqui diretamente do hospital pra vocês, papai. É doideira. Peço desde já que se inscreva no canal, deixa like, comenta alguma coisa aí pra fortalecer o engajamento. Se não souber comentar, deseja aí melhoras pra mim que eu aceito. Agradeço mesmo, do fundo do meu coração. Se puder fortalecer com o Pix, é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. Pode ser qualquer valor. Vou trazer mais um depoimento daqueles caras lá envolvidos com bagulho de tentativa de golpe, virar e pá, tá ligado? Do Bolsonaro, uns núcleos loucos lá. E sem delongas, bora logo pro vídeo aqui. Então, vamos começar com Bernardo Romão Correa Neto. Senhor Bernardo, o senhor me escuta? Escuto, sim, senhor, excelência. Tá. O senhor já foi devidamente qualificado, de forma que apenas colherei, vou até fazer uma explicitação sobre o interrogatório. O interrogatório é um ato composto de duas partes. Na primeira parte, eu faço perguntas sobre a qualificação do senhor, que já foi feita, então, até para preservar endereço especificamente, que eu vou fazer algo mais simplificado. E a segunda parte são perguntas relativas ao mérito da ação penal. Em relação ao mérito da ação penal, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. E o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor do senhor. Então, a primeira parte, eu pergunto ao senhor, nome completo, data de nascimento e naturalidade. Bernardo Romão Correa Neto, 3 de fevereiro de 1976, sou nascido em Paracambi, no Rio de Janeiro. A profissão e a escolaridade do senhor? Sou militar da reserva, 3º grau completo. Posto do senhor? Posto Coronel. de patente? Coronel. Tá. Sim, o endereço do senhor, o endereço é na cidade do Rio de Janeiro, é isso? Não, senhor, em Brasília. Não, em Brasília, o senhor mora em Brasília, tá. O senhor tem filhos e quais as idades dos filhos? Tem 2 filhos, um de 24 anos e uma de 16. Tá. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Não, senhor. O senhor já respondeu a algum outro processo criminal? Não, senhor. O senhor tem conhecimento da acusação que é formulada contra o senhor? Tem, sim, senhor. Em relação às perguntas relacionadas ao mérito da ação penal, o senhor vai responder ou vai permanecer em silêncio? Vou responder, excelência. Então, o senhor conhece as testemunhas que foram ouvidas? Tem algo contra elas? Conheço algumas, outras não, senhor. Tem algo Nada contra qualquer uma delas? Não. Não, senhor. Então, a primeira pergunta é: são verdadeiros os fatos narrados na denúncia? Não, senhor. Não. Tá. Então, em relação aqui, a primeira parte, são mensagens trocadas com o tenente-coronel Mauro Cid. Em 1º de novembro de 2022, logo após o segundo turno das eleições, o senhor enviou uma mensagem ao tenente-coronel Mauro Cid com o seguinte teor: quando puder falar, me dê um toque. Alguma evolução que nos deixe otimista? Mauro Cid respondeu: até agora nada, nenhuma bala de prata. O senhor se recorda dessa troca de mensagens e gostaria de contextualizar essa troca de mensagens? Sim, senhor, excelência. Me recordo da mensagem. Na verdade, eu me lembrei quando tive contato com a PET 1200. Na verdade, essa mensagem é uma mensagem buscando informação sobre o que estava acontecendo. Buscando informação sobre a situação do que estava acontecendo naquele momento. O que seria? Que situação? Excelência, a gente estava vivendo, como todos nós sabemos, a gente vivia um momento conturbado quando eu enviei essa mensagem, né? O Brasil todo vivia um momento, as mensagens, as notícias que vinham na mídia eram notícias desencontradas, eram contraditórias, havia uma polarização muito grande no país. Então eu buscava, o Cid era uma pessoa bem informada, porque ele trabalhava no centro do poder. Então, eu, como cidadão, buscava ter com ele informações atualizadas sobre o que estava acontecendo no país. E o que significava essa expressão bala de prata utilizada por Mauro Cid? Excelência, essa foi uma expressão utilizada pelo Cid, né? Eu não sei dizer exatamente o que ele quis dizer com isso, mas eu acredito que com essa mensagem ele queria dizer que não haveria nenhuma mudança no que estava acontecendo.
que não haveria nenhuma mudança na situação política do país. O senhor teria participado da organização de uma reunião que ocorreu no dia 28 de novembro de 2022, na quadra 305 Norte, em Brasília? Excelência, o que houve, na verdade, foi um encontro de amigos forças especiais no dia 28, e não houve organização do encontro. Esses encontros eles ocorrem espontaneamente, eles ocorrem normalmente quando há bastante gente reunida na mesma guarnição, que foi o caso daquela semana em Brasília. Eu, por exemplo, servi em Porto Alegre e estava vindo para Brasília para acompanhar o meu chefe, o general Soares, que era o comandante militar do Sul, numa reunião do alto comando do Exército. Então, quando há essas oportunidades, há um encontro entre militares da mesma especialidade, no caso, forças especiais, e foi assim que aconteceu. A mensagem consta, né, no seguinte sentido, que o senhor teria sugerido nomes para participarem dessa reunião. E aí, enviando a mensagem ipsis literis, tem alguns nomes a sugerir, vê se você pensa em outros. Você, Cleverson, eu, Drummond, Tocão, Felipe, Bernardo, Visconde, Cid, Schmidt. O porquê dessa sugestão de outros nomes, já que é um encontro, da forma como o senhor expressou, seria um encontro normal, não haveria uma organização. Sim, senhor Excelência. Todo encontro ele funciona dessa forma. Um vai falando com o outro, vai passando a notícia e acaba que o encontro acontece. Então, as pessoas sugeriram da forma que outras pessoas devem ter sugerido para outras. Então, foram forças especiais que serviam aqui em Brasília e a gente sugeriu que poderiam participar do encontro também. Mas nenhum motivo específico para a participação desses militares. Só pelo fato realmente de serem amigos, companheiros de especialização. Consta dos autos que às 11h41 desse mesmo dia, 28 de novembro de 2022, o senhor enviou a Fabrício Moreira de Bastos a minuta de uma carta ao comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro. Que carta é essa? Quem elaborou? Qual é o conteúdo dessa carta? Excelência, essa carta eu enviei para o Bastos. Se o senhor verificar, existe uma mensagem que não foi anexada ao relatório da Polícia Federal, uma mensagem que está num relatório de análise da Polícia Federal, mas não foi para o relatório final da Polícia Federal. Essa mensagem diz, o Bastos me informa, encaminha uma mensagem do chefe dele, que era o chefe da divisão de inteligência do Centro de Inteligência do Exército, solicitando ao Bastos que buscasse essa carta. Então, essa carta ela era uma carta de coronéis do Exército direcionadas ao comandante do Exército. O Bastos me mandou essa mensagem solicitando, dizendo que o chefe dele estava solicitando essa carta. E eu enviei para o Bastos. Eu falei assim, Bastos, eu não tenho uma carta, mas essa carta está no grupo da nossa turma. Então, no grupo AMAN 97, que era o grupo da nossa turma, eu busquei essa carta e repassei para o Bastos. Foi uma solicitação que foi feita para o Bastos. Excelência, é importante esclarecer nesse ponto também que essa carta ela não foi confeccionada, não foi trabalhada, não foi referendada nesse encontro. Na página 300 do relatório da Polícia Federal, a gente encontra quem foram os autores. Então, foi apurado quem foram os autores dessa carta. E não foi nenhum dos presentes nesse encontro. Também, o Exército fez uma sindicância, que já foi juntada aos autos, que comprova quem foram os autores dessa carta, e nenhum deles estava no encontro. O Exército fez também um IPM proveniente dessa sindicância, e durante esse IPM, nenhum dos militares que estavam no encontro foram arrolados para falar sobre essa carta. Então, ninguém que estava nesse encontro teve nenhum relacionamento com essa carta. Além disso, Excelência, é muito importante ressaltar, o general Soares esteve aqui como testemunha, foi testemunha do processo, era o meu chefe naquele momento, e ele confirmou que no dia 28, pela manhã, no primeiro intervalo da reunião do alto comando, eu lhe procurei para informar sobre essa carta, porque era um fato importante que ele deveria conhecer e que poderia chegar ao conhecimento dele de outra forma, ou até mesmo do comandante do Exército. Ele confirma também que o general Freire Gomes, nesse dia de manhã,
que era o comandante do Exército, já tinha conhecimento dessa carta. Então, quer dizer, a gente está sendo imputado a nós a responsabilidade de referendar ou confeccionar um documento que no mesmo dia de manhã já tinha chegado ao seu destinatário. Então, o documento já tinha chegado ao comandante do Exército. Eu, pessoalmente, informei ao meu comandante que tinha esse documento. Esse documento, a Polícia Federal, no relatório, além disso, diz que as últimas modificações desse documento foram feitas no dia 27, à noite, uma das versões do documento, e a última modificação, isso confirmada por perícia pela Polícia Federal, isso está no relatório da Polícia Federal. A última modificação foi feita no dia 28 pela manhã. Então, impossível que nós tenhamos mexido nesse documento na parte da noite. Importante esclarecer esses fatos, Excelência, porque realmente é um grande mal-entendido. Essa carta não foi trabalhada. No momento em que comentaram sobre essa carta, todos foram contra. Eu era contra a confecção dessa carta, por achar que era um ato de indisciplina, que oficiais não deveriam se reunir para se dirigir ao comandante do Exército. Existem outras formas de se fazer de se dirigir aos nossos chefes. Então, esses esclarecimentos, Excelência, são muito importantes de serem prestados. Então, essa carta não foi discutida nesse encontro entre os Forças Especiais no dia 28 de novembro, De nessa forma reunião. nenhuma. O senhor disse que outras pessoas foram os autores. Quem foram os autores? Excelência, eu não sei dizer quem foram os autores, mas se o senhor consultar os autos, estão lá os autores da carta. A sindicância, estão lá os autores, nos autos estão lá os autores. Acho que não cabe a mim chegar a essa conclusão. Essas mensagens do dia 28 indicam discussões sobre, abre aspas, segundo consta na denúncia, planejar e executar ações concretas para garantir a assinatura do decreto golpista e manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. O senhor participou de algum planejamento com esse objetivo? De forma nenhuma, Excelência. Qualquer planejamento, principalmente feito por militares, por mais simples que seja, ele precisa ter a ação, quem vai executar a ação, quando vai executar a ação, com que meios, de que forma ele vai fazer isso, e não existe nenhum planejamento ligado a nós que tenha esses itens. Esse encontro ele foi realizado no salão de festas. Então, contextualizando para o senhor, eram só forças especiais, militares experientes, todos os militares experientes, reunidos no salão de festa, cercado de paredes de vidro, todas as paredes abertas, com pessoas passando, porteiro passando, foi entregue pizza, refrigerante, as pessoas conversando de forma informal durante 2 horas de encontro. Então, é impossível que um planejamento de forças especiais seja feito dessa forma. O planejamento de forças especiais, por mais simples que possa ser, ele duraria 1 semana de planejamento, confinado, isolado, planejando, para que fosse feita uma ação complexa. E dessa reunião, desse planejamento, surgiriam planos complexos. Para o senhor ter uma ideia, um plano de curso de forças especiais, de aluno de forças especiais, ele tem por volta de 500 páginas de planejamento. Então, uma ação como essa, planejada num salão de festas de um prédio civil, com porta de vidro, com pessoas passando, durante 2 horas de encontro, pessoas que não trabalhavam juntas, não se relacionavam constantemente, ele é literalmente impossível. Além disso, Excelência, não consta nos autos nenhuma mensagem nossa combinando uma ação a ser feita. Qual a ação a ser feita? Quem vai fazer? Em que momento? Nenhum momento. Ou ligação de nenhum dos elementos do encontro com nenhum planejamento. Agora, em relação a uma mensagem que o senhor encaminhou para o Mauro Cid, no dia 9 de dezembro de 2022, o senhor pergunta ao Mauro Cid se o papo foi bom. E aí o Mauro Cid responde, ainda não acabou, mas ele quer fazer, desde que o PR assine. De que papo se tratava e que deveria ser assinado pelo presidente? Excelência, eu acredito que seja da conversa do general Teófilo com o presidente. E em que consistia isso? Na verdade, eu estava perguntando para ele como foi a conversa do general Teófilo com o presidente. Só isso.
E por que o interesse? Excelência, eu tinha interesse como cidadão em qualquer coisa relacionada à situação do país naquele momento. Então, como cidadão, eu acompanhava com grande preocupação o que vinha acontecendo no nosso país. Então, é notório que aquele momento era um momento conturbado, várias coisas vinham sendo ditas, as Forças Armadas mesmo vinham sendo atacadas naquele momento. Então, nós como militares e como cidadãos, queríamos acompanhar a situação do país e saber o que estava acontecendo. Então, sabendo que haveria essa reunião, eu perguntei para ele, falei, Cid, como foi a reunião? Foi só isso, só interesse em saber como foi, como seria a evolução. Há uma mensagem também que o senhor questiona sobre o posicionamento do general Freire Gomes, obtendo como resposta: difícil ainda, dia a dia, passo a passo, já esteve pior. O que posicionamento do general Freire Gomes era esperado nesse sentido? Excelência, esse momento, como eu falei para o senhor, era um momento muito conturbado. As Forças Armadas, no dia 16/11, tinham soltado um Informex, desculpa, no dia 11/11, tinha soltado uma mensagem falando sobre as manifestações. Então, essa mensagem foi pública, falando que as manifestações eram legais. Isso, para as pessoas, criou uma confusão muito grande. Então, acreditava-se que as Forças Armadas estavam apoiando as manifestações, o que não era verdade. O que não era verdade. Então, as pessoas pediam uma intervenção das Forças Armadas e as Forças Armadas, era notório, era sabido que não iriam fazer nada, não iriam intervir. Então, esperava-se que os comandantes se posicionassem ou falassem alguma coisa, que o próprio general Freire Gomes falasse alguma coisa esclarecendo, dizendo que não ia acontecer o que aquelas pessoas esperavam. Então, o que a gente esperava do general Freire Gomes era isso, que ele se posicionasse e explicasse o que estava acontecendo, para que não houvesse interpretação errada. Consta ainda uma conversa em que o senhor diz: que merda, velho, na bucha é melhor parar de ter esperança, deixar o país ser, né, uma palavra de baixo calão aqui, e torcer para que os responsáveis pela inação paguem mais caro que o resto. A que inação o senhor estava se referindo? Excelência, primeiro, é muito importante deixar claro que essa mensagem é uma mensagem privada entre dois amigos. Então, ela não é uma mensagem oficial, ela não é uma mensagem pública. Eu nunca conversei em público sobre a situação do país, sobre a situação política, nunca me manifestei em grupos de WhatsApp, de Facebook, de Twitter. Então, era uma mensagem entre dois amigos e uma mensagem de desabafo. Então, poderia estar chateado com alguma coisa que estivesse acontecendo naquele momento, e como amigo, como cidadão naquele momento, eu desabafei com o meu colega. Mas é muito importante deixar claro que eu, como militar, nunca me manifestei sobre a situação do país ou sobre o que estava acontecendo. O que eu achava naquele momento é que os representantes do povo poderiam cobrar uma postura ou um esclarecimento sobre o que estava acontecendo. A gente entendia, por exemplo, que o Congresso Nacional poderia se posicionar ou cobrar uma posição, uma explicação ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente sentia realmente uma falta de posicionamento de quem poderia se posicionar pedindo para que os fatos fossem esclarecidos e a situação do país finalmente fosse pacificada. Porque, no final das contas, era o que nós, como militares, esperávamos: a pacificação do nosso país. Era um momento muito chato, um momento muito complicado do país. Há uma mensagem também que o senhor fala para o Mauro Cid para que ele assistisse ao programa Pingos nos Is, da Jovem Pan, afirmando que algumas pessoas seriam expostas. Aí o Mauro Cid responde para o senhor: eu sei. Havia uma coordenação prévia do que seria divulgado nesse programa? De forma nenhuma, Excelência. Essa mensagem sobre o Pingo dos Is, ela já estava rolando nas redes sociais. Então, no grupo de WhatsApp, todo mundo falando que eles iam ser expostos, que os comandantes iam ser expostos. Então, eu só comentei com ele porque todo mundo estava comentando sobre isso. Era amplamente comentado. Na verdade, Excelência, os comandantes, eles já vinham sendo expostos. O próprio comandante do Exército, ele no dia 16/11, se eu não me engano, ele fez um Informex número 41, falando a respeito dos ataques que os generais vinham sofrendo. Então, os generais já vinham sofrendo esses ataques, esses fatos já eram conhecidos,
E essa informação sobre a exposição no programa Pingo nos Is, ela veio por intermédio de grupos de WhatsApp. Algo interessante é isso, que no momento da prisão do senhor, o senhor entregou um celular novo, sem registro de dados contemporâneos aos fatos investigados. Por que disso? Excelência, eu estava nos Estados Unidos em missão no exterior. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu abri mão do meu celular particular e passei a utilizar um celular funcional. O celular que eu utilizava só para missão nos Estados Unidos. Então, assim, eu já fui para outras missões no exterior. Toda vez que eu ia para missão, eu aproveitava para trocar por um celular melhor ou atualizar meu celular. Quando eu voltei, quando foi determinado, eu lidava com gente de 30 e poucos países durante a minha missão. Então, eu deixei esse celular nos Estados Unidos e voltei com um celular novo, um celular particular. Só por isso. Mas em nenhum momento, Excelência, eu tive a intenção de não expor o que eu tinha conversado, muito pelo contrário, até passei a senha. A minha senha a Polícia Federal teve acesso a todas as minhas conversas de WhatsApp, redes sociais. Então, hoje em dia, com nuvem, com tudo, é muito fácil ter acesso a tudo. O simples fato de tirar um celular, de não estar com o celular, não impede, como não impediu. Como a Polícia Federal teve acesso a todas as minhas conversas. Elas estão nos áudios. O senhor encaminhou o contato do senhor Cleverson Ney Magalhães para Mauro Cid. Qual seria a função dele, o porquê dessa troca desse contato? O Cleverson era assistente do General Teófilo. O Cid me pediu o contato e eu passei para ele. Estou satisfeito. Procuradoria-Geral da República. Passo a palavra ao doutor Daniel, doutora Lígia. Obrigado, Excelência. Muito bom dia, senhor Bernardo Romão. Bom dia, Excelência, o senhor Bernardo respondeu a Vossa Excelência a respeito das mensagens trocadas com o senhor Mário Cid nesse contexto do dia 1. Ele mencionou, inclusive o senhor se referiu a essa mensagem no contexto da bala de prata, né? E ele mencionou uma preocupação que tinha com o Cid, como cidadão, de trocar, de pedir informações sobre o Mauro Cid. Nessas mensagens, o senhor Bernardo ele fala que buscava ficar otimista, né, nesse contexto. Se ele pudesse esclarecer o porquê o que ele ficaria otimista, em qual situação, o que é que ele esperava, né, e o que poderia vir do Mauro Cid nessa circunstância. Doutor, eu, pessoalmente, o que eu esperava era a pacificação do país. Então, eu acompanhava com muito incômodo o que vinha acontecendo, a polarização que acontecia no país, as discussões, as informações dissonantes que chegavam a nós. Então, era muito difícil a gente confiar nas informações que a gente tinha acesso. Então, o que eu esperava, o que me deixaria otimista naquele momento, seria a pacificação do país. Excelência, se o investigado pudesse esclarecer como exatamente o país seria pacificado, né? O que é que significa esperar a pacificação do país nesse contexto? Doutora, eu acredito que a pacificação seria feita com esclarecimento. Naquele momento que eu conversei com o Cid, a meu ver, ainda não havia esclarecimento sobre tudo que estava acontecendo. Então, os dois lados, cada um dizendo uma coisa, e não havia um esclarecimento. Esse esclarecimento traria uma situação pacífica para o país. Era isso que eu esperava. Mas esclarecimento sobre o que especificamente? Que tipo de esclarecimento? Sobre o processo eleitoral. Nesse contexto do esclarecimento sobre o processo eleitoral, o senhor se refere à existência ou não de fraudes? É isso que o senhor quer dizer? De forma nenhuma. Eu queria saber se havia ou não fraude. Em nenhum momento o senhor vai ver nas minhas mensagens, por exemplo, eu dizendo que houve fraude. Nunca o senhor vai ver em nenhuma mensagem minha, nenhum ataque às urnas, nenhum ataque às eleições, ou eu falando que houve fraude nas eleições. O senhor não encontra em nenhuma mensagem minha eu falando sobre isso. Não, mas sua intenção era saber se existiu ou não fraude eleitoral, era isso? Isso, sim, senhor. E qual a participação do Exército nesse esclarecimento da existência ou não de fraude eleitoral? Excelência, essa não é uma pergunta que eu acredito que seja minha responsabilidade. Mas eu sabia que o Exército estava participando do processo de apuração, se houve fraude ou não, mas não cabia a mim esse processo.
Só para contextualizar, Excelência, é porque o senhor Bernardo ele informou que conversou com o Mauro Cid, né, a respeito, inclusive, do comportamento do general Freire Gomes. Então, por isso, o questionamento, só para que não fique dissonante daquilo que o senhor já respondeu. Essas mensagens que o senhor trocou com o senhor Mauro Cid foi feito através do grupo DOS, do WhatsApp? Não, eu não conversava pelo grupo DOS. O senhor Eu não participava gravei desse nenhuma grupo DOS? mensagem minha no grupo DOS. Eu O era senhor participante, participava? esse grupo era participante, sim, senhor. Era um grupo antigo que foi criado por amigos comandos, mas o senhor, posso até estar enganado, mas o senhor não vai ver nenhuma mensagem minha nesse grupo. Na verdade, o senhor dificilmente vai encontrar qualquer mensagem minha em qualquer grupo, porque eu não era de me posicionar, de falar em grupo. O que eu precisava, o que eu queria conversar, eu só conversava no privado com pessoas em quem eu confiava, nunca em público. O senhor se recorda nesse período quem integrava esse grupo DOS? É muito difícil, doutor, porque são muitas pessoas nesse grupo. São amigos de forças especiais de vários tempos. Não dá para me recordar todo mundo que era desse grupo. Mais alguns nomes o senhor indica. Isso que o senhor lembrar, lógico. Obviamente, se o senhor não lembrar... Prefiro não dizer, doutor, porque eu posso estar incorrendo em erro. Eu não sei quem... Como eu falei para o senhor, eu não era ativo nesse grupo, e eu dizer quem participava desse grupo, eu posso estar incorrendo em erro, posso estar sendo injusto. Sem problemas. Sobre a troca de mensagens, senhor Bernardo, que o senhor manteve com o senhor Fabrício, dia 26, referente à iniciativa, né? O senhor mencionou, resolvo tomar uma iniciativa e conto com o apoio do Newton para isso, reunir alguns FE em funções chaves. O senhor pode contextualizar essa mensagem, se esse encontro foi exatamente esse que acabou por ocorrer no dia 28? Posso sim, senhor, doutor. Inclusive, acho muito importante esclarecer essa mensagem, porque essa mensagem ela foi no dia 26, isso era no sábado. Eu estava embarcando de Porto Alegre para Brasília para vir para esse encontro, e eu realmente escrevi essa mensagem. A mensagem falava sobre influenciar positivamente os comandantes, e eu escrevi realmente essa mensagem. Essa mensagem ela foi descontextualizada. A Polícia Federal, no relatório dela, ela retirou a palavra positivamente. Ela pegou, transcreveu essa mensagem, retirando a palavra positivamente. Então, a frase ficou influenciar os comandantes, tirando influenciar positivamente os comandantes. E aí, o relatório da PGR foi induzido ao erro, porque a PGR pegou exatamente a mesma mensagem e colocou na denúncia da PGR. Esse é um ponto muito importante, porque muda o contexto da mensagem. Da mesma forma, esse influenciar foi uma palavra que foi usada de forma inadequada, porque eu, como coronel, eu não tinha capacidade nenhuma de influenciar um general 4 estrelas. Eu digo para o senhor, quando o general Soares esteve como testemunha aqui também, ele falou sobre isso. Ele falou assim, é impossível um coronel influenciar um general. Mas, de qualquer forma, excelência, esse assunto não foi tratado. Então, eu tive essa ideia, conversei com o Bastos, a gente já ia ter um encontro, então a gente já tinha falado sobre o encontro, e aí eu mandei essa mensagem. Depois disso, eu não tratei mais com o Bastos sobre isso, e não tratei com mais ninguém sobre isso. Então, a gente teve, por exemplo, o general Newton, o coronel Cleverson, que tiveram no encontro e confirmam que em nenhum momento a gente tratou sobre esse assunto no encontro, ou eu os abordei para falar sobre esse assunto. O próprio delator, sob o compromisso de dizer a verdade, também falou no depoimento dele que no nosso encontro, em nenhum momento, a gente falou sobre a possibilidade de influenciar generais. O próprio general Soares, que era o meu chefe direto, ele falou, durante o depoimento dele, que eu nunca o procurei tentando influenciá-lo, que eu nunca cheguei a conversar com ele sobre esse assunto, que eu nunca o procurei tentando influenciá-lo. O comandante do Exército, no depoimento dele, confirma a mesma coisa. Eu nunca o abordei, nem por interposta pessoa, por outra pessoa, por intermédio de outra pessoa, por outro instrumento, querendo influenciá-lo. Então, esse esclarecimento, excelência, ele é muito importante, porque a mensagem trouxe realmente um entendimento errado do que estava acontecendo. É muito importante também, doutor, falar aqui
A Polícia Federal, ela, no relatório dela, e a PGR, por consequência, diz que nós queríamos influenciar os generais 4 estrelas. Só que nenhum general 4 estrelas foi ouvido durante o processo. A Polícia Federal não intimou, durante a fase de investigação, nenhum general 4 estrelas para perguntar se a gente tentou influenciá-los. Nenhum. Então, isso é muito importante de esclarecer também. E, por fim, a palavra positivamente, quando eu tive a ideia de falar sobre essa mensagem, vai em direção àquilo que eu havia falado, dos generais se comunicarem, de dizerem, havia uma insatisfação muito grande com a falta de comunicação, as pessoas incomodadas com aquelas manifestações na frente do quartel e esperando que houvesse uma comunicação pelos nossos comandantes. Então, quando eu escrevi essa mensagem de influenciar positivamente os comandantes, era justamente de poder conversar com eles a respeito disso. Mas, na verdade, isso não ocorreu, como está comprovado pelas provas que a gente apresentou. Eu nunca conversei e ninguém durante o encontro tratou sobre isso. Certo. Eu queria focar, senhor Bernardo, nessa parte inicial da mensagem inicialmente. Claro, o senhor fez esclarecimentos dessa parte posterior, mas eu gostaria de saber, quando o senhor menciona, se refere nessa mensagem ao senhor Fabrício, de reunir algumas forças especiais, o senhor se referia a essa reunião que ocorreu no dia 28. O senhor estava se referindo a essa reunião que ocorreu? Sim, referindo ao encontro que ocorreu no dia 28. Certo. Então, a iniciativa dessa reunião foi sua? Não, doutor. Como eu respondi para o juiz, não teve iniciativa. Na verdade, esses encontros eles acontecem naturalmente. Então, toda vez que algum grupo de forças especiais está reunido em algum lugar, esses encontros acabam acontecendo. As pessoas vão conversando uma com as outras, se encontram nos corredores, ou falam por mensagem, falam em algum grupo e, na verdade, aparecem lá. Tem pessoas que estavam lá que eu não sabia que estariam no encontro, por exemplo. Então, assim, não teve uma iniciativa de organizar um encontro. Porque, pela mensagem, né, e aí, se eu puder explicar essa contradição, aparentemente, para mim, soa como contradição, onde o senhor diz, resolvi tomar uma iniciativa e conto com o apoio do Nildo para isso. Reunir alguns FIEs em funções chaves para termos uma conversa. E aí o senhor está mencionando agora que não foi do senhor a iniciativa. Qual iniciativa se refere a isso? Por que há essa aparente... E aí, na sua percepção, a contradição, uma aparente contradição, isso. Excelência, na verdade, o que eu falei para o senhor é que a gente já ia fazer o encontro. Então, quando eu falei, decidi falar com o Nilton, na verdade, eu nem falei com o Nilton. O Nilton, quando foi perguntado, confirmou isso também. Eu falei, decidi falar com o Nilton e não falei com o Nilton, com o general Nilton, sobre isso. Então, na verdade, quando eu falei isso, era para fazer uma introdução a respeito da mensagem que eu enviei falando do que a gente faria. Mas depois eu acabei não falando sobre isso. Não conversamos. Mas qual seria a iniciativa? Se a reunião já estava marcada, qual foi a iniciativa do senhor? A iniciativa era tratar desse assunto que eu queria tratar. Qual seria? O assunto dessa mensagem, do influenciar positivamente os generais. Isso ocorreria nessa reunião do dia 28? O que não ocorreu, porque depois eu não falei mais sobre isso. Certo, mas sua pretensão seria que ocorresse nesse encontro do dia 28, é isso? A ideia inicial foi essa. Nesse contexto de influenciar os seus chefes, o senhor falou positivamente, o senhor pode detalhar o que seria esse influenciar? Qual a postura que os senhores gostariam que eles tomassem naquele contexto? Sim, doutor. Como eu falei para o senhor, a postura que a gente esperava, que eu esperava naquele momento, era só de comunicação. Que eles realmente se comunicassem e para o público interno a respeito do que estava acontecendo. Havia uma confusão muito grande a respeito daquela mensagem dos comandantes de força sobre as manifestações. As pessoas entendiam que as Forças Armadas, entendiam erradamente que as Forças Armadas estavam apoiando aquelas manifestações e não estavam. Os manifestantes continuavam pedindo algo que não iria acontecer. Então, seria muito importante esse esclarecimento por parte dos comandantes, que eles falassem realmente com as pessoas a respeito da posição das Forças Armadas. Então, quando eu escrevi essa mensagem, eu pensei nisso. Mas é muito importante, doutor, deixar claro que eu escrevi essa mensagem, mas que depois eu não falei mais sobre ela. O próprio Bastos, que recebeu, não fez mais nenhum comentário, a gente não conversou. Isso foi no dia 26 e o encontro foi no dia 28. A gente não conversou mais sobre isso, não falou sobre isso,
Durante o encontro, esse assunto não foi tratado, nem havia ambiente para tratar sobre esse assunto. Certo. Sobre essa iniciativa, né, essa influência, o senhor chegou a conversar com o seu superior? E aí, dentro desse contexto, por que que o senhor decidiu falar com seus colegas, né? E se falou com o seu superior? Como foi que se deu essa decisão? Se o senhor puder contextualizar esse aspecto? Sim, senhor, eu não falei com o meu superior. E não falei com meus colegas. Não falei com ninguém sobre isso. O senhor teve a ideia, mas não chegou a executar, é isso? O senhor... Não, de forma nenhuma. Não cheguei. Eu escrevi essa mensagem e não falei mais com ninguém. Sim, doutor. E é comprovado pelas testemunhas que a gente chamou, pelo meu próprio comandante naquele momento, General Soares. Eu peço a devida escusa, Excelência. Vossa Excelência orientou para não fazer pergunta repetida. Nós vamos ter o dia inteiro de interrogatório aqui e já perguntou umas 6 vezes a mesma coisa, já respondeu. Nós não vamos terminar isso, continuar assim. É só para... Estou me reportando a orientação que Vossa Excelência... Obrigado, doutor. Doutor Daniel. Senhor Bernardo, sobre essa reunião ainda que aconteceu, o senhor disse que já estava marcada. Como foi que o senhor tomou conhecimento dessa reunião? Quem foi que o chamou? Quem o convidou? De que horas o senhor foi? O senhor pode detalhar mais sobre a realização? É um ponto importante, né, da denúncia, é um ponto específico. Então, se o senhor puder dar mais detalhes do que aconteceu lá, quem participou, como foi que o senhor ficou sabendo? Doutor, na verdade, eu não me lembro como eu fiquei sabendo, não sei quem foi, com quem a gente conversou primeiro a respeito disso. Esse encontro foi no dia 28, ele deve ter tido início por volta, eu não sei precisamente, por volta das 19 horas, e foi até 21 horas, mais ou menos, umas 2 horas de encontro. Foi um encontro de amigos de forças especiais, então até um ponto importante que seja esclarecido. Quando a gente fala, naquela mensagem, a gente fala sobre militares em funções chaves. A grande maioria das pessoas que estavam ali não estavam em função chave. Então, eu, por exemplo, era assistente secretário. O Bastos, que estava no encontro, era 3º escalão do CIE. Era um adjunto de seção do CIE. O Márcio Rezende era um adjunto de seção do Estado-Maior do Exército. Então, não eram militares em função chave, eram amigos de forças especiais. O encontro ele se decorreu como qualquer outro encontro, pessoas conversando, batendo papo, falando. A gente estava indo, eu, por exemplo, estava indo para a missão no exterior, estava indo morar nos Estados Unidos e conversando sobre a minha ida. O Newton, por exemplo, estava voltando de missão no exterior, ele era adido na Inglaterra, a gente conversando sobre como foi a missão. O Basso estava indo para Israel. Então, foi um encontro realmente informal. O próprio delator, no depoimento dele, confirma que foi um encontro informal. As testemunhas que vieram depor também, o general Newton, o coronel Cleverson, todo mundo confirma que foi um encontro informal, um encontro de amigos suas especiais. Como eu falei para o senhor, num salão de festas, de uma quadra onde tinha movimento, pessoas passando. Certo. Esse aspecto o senhor mencionou. O senhor poderia dizer quem estava lá, precisar as pessoas que estavam lá, ou algumas das que o senhor não lembrar de todas? Eu não consigo me lembrar de todas, mas eu me lembro do Bastos, do Márcio Rezende, me lembro do Newton, me lembro do Cleverson. As pessoas que eu me lembro são essas, Excelência. Mas tinha quantas pessoas? 10, 15, 20? Era o tamanho? Só para a gente ter uma noção. Eu acredito por volta de 12 pessoas, doutor. E o senhor não se recorda demais, essas 4? Não me recordo. O senhor se recorda de como foi que o senhor ficou sabendo do local e o horário? Sim, senhor. Eu encontrei com o Márcio Rezende no corredor acho que era em frente ao Estado-Maior do Exército, e naquele momento a gente conversou e ele falou que estaria providenciando o local, que provavelmente seria no salão de festas do pai dele, que era onde tinha ocorrido já uma outra confraternização do trabalho dele, alguma coisa nesse sentido. O senhor repassou esse endereço e horário para mais alguém? Convidou mais alguém? Eu acredito que eu repassei para o Bastos. O local do encontro. Eu acredito. Não tenho certeza. Nesse dia, existe nos autos, né, nesse dia às 10 horas, o senhor teria encaminhado o endereço para o senhor Mauro Cid, né, salão de festa SQN 305, bloco I, às 19 horas hoje. E
o Mauro Cid enviou 3 mensagens ao senhor, em seguida apagou-as. O senhor recorda o teor dessas mensagens, sabe dizer por que ele apagou? Até porque depois ele explica, muitas coisas vazam. Então, seria importante, se o senhor puder contextualizar aqui, seria um momento para isso. Não me recordo, doutor, quais foram essas mensagens. Eu enviei o endereço para o Cid, mas não me recordo quais foram as mensagens que ele enviou. Com relação a essa reunião, o senhor chegou a tratar, e aquela mensagem, com o senhor Mauro Cid. E, em algum desses aspectos, nessa troca de mensagens, o Mauro Cid começa a lhe questionar se referenciando aos superiores. Então, ele pergunta: o do Estevão, o do Júlio, o do Espora Dourada, em que contexto se dá essa referência a esses superiores que o Mauro Cid lhe faz? E como é que o senhor conseguiu compreender dentro desse contexto? Doutor, esses nomes são muito comuns de serem usados no Exército pela especialidade. Então, o Espora Dourada é o possuidor do curso de instrutor de equitação, por exemplo. Então, foi nesse contexto. O Cid, ele perguntou sobre várias pessoas se iriam estar no encontro ou não. E eu deixei claro para ele: não, só vão estar no encontro militares forças especiais, porque é um encontro de forças especiais. Só isso. A minha dúvida é, por que o Mauro Cid, nessa mensagem, ele se refere ao superior dessas pessoas que seriam convidadas? Né? Ele está se referindo ao assistente daquela autoridade. E eu disse: não, não são forças especiais. Se não são forças especiais, não devem estar no nosso encontro. Certo. No dia 28 ainda, né, em horário noturno, o senhor teria recebido as mensagens do senhor Fabrício Bastos. E aí, nessas mensagens, ele menciona em alguns tópicos: falta de coesão de dentro da força, necessidade de alertar os comandantes sobre a realidade, realização de ações concretas no campo informacional, criação do gabinete de crise. O senhor se recorda dessas mensagens? Pode contextualizá-las? Sim, senhor, me recordo, doutor. Essas mensagens foram enviadas para mim. Eu encontrei com o Bastos na saída do encontro, e aí o Bastos falou para mim, falou assim: olha, eu estou pensando em algumas coisas. O Bastos era analista de inteligência do Centro de Inteligência do Exército. Ele falou: eu estou pensando em alguns pontos sobre a gestão de crise de imagem do Exército. Vou te mandar para você dar uma olhada. E ele me mandou, mas eu estava num momento delicado, porque era uma reunião de alto comando do Exército, e nessas reuniões a gente realmente fica muito atarefado, muito corrido, e eu acabei não respondendo para o Bastos, não comentei. Depois, inclusive, ele mandou uma outra mensagem, mas eu também acabei não comentando e não falando sobre ela. O senhor recebeu durante o encontro, lá, no horário do encontro? Não foi durante o encontro, não, doutor. Foi depois do encontro. O senhor já estava em casa e recebeu isso em casa? Já? Não, eu estava saindo do encontro e encontrei com o Bastos. Aí ele falou para mim que me enviaria essa mensagem, e me enviou. A segunda mensagem eu já estava no hotel quando eu recebi. E o senhor chegou a entender o que ele estava dizendo com aquele conteúdo todo? O senhor chegou a compreender o que ele queria que o senhor analisasse? Qual era o papel do senhor na análise desses elementos? Ele disse para mim o que ele queria. Ele disse que estava tratando sobre a crise de imagem do Exército, sobre o que estava acontecendo com as Forças Armadas, os ataques que vinham sofrendo, a crise de imagem e por aí vai. Ele falou para mim que estava tratando sobre isso. E como é que o senhor iria ajudá-lo a analisar isso aqui? Qual é a expertise que o senhor teria que iria analisar esse conteúdo e iria poder auxiliá-lo? Não faço a menor ideia, doutor. O senhor não entendeu, mas o senhor entendeu o que ele encaminhou? Ele me encaminhou a mensagem e eu não comentei. Não falei mais com ele, não conversei. Então, eu não sei como ele gostaria. Eu acho que é uma pergunta boa para ser feita para ele, doutor, não para mim. Eu recebi essa mensagem e não respondi essa mensagem. Certo. Eu não sei como eu poderia ajudar. Em relação à reunião do senhor Estevão Teófilo, com o senhor presidente, o senhor tinha conhecimento pretérito dessa reunião? O senhor sabia que essa reunião iria acontecer? Eu acho que o Cid comentou comigo, por ter uma conversa que a gente teve por telefone, ele comentou comigo que o general Teófilo se encontraria com o presidente. Ele chegou a dizer o que é que seria tratado nessa reunião, nessa conversa? Não, senhor. Nunca falou sobre isso. Essa reunião era uma reunião... O senhor sabe dizer se era uma reunião oficial? Como eu disse para o senhor, ele nunca falou para mim qual era o caráter da reunião. Era comum o senhor Mauro Cid compartilhar com o senhor
aspectos oficiais da agenda do presidente com o senhor, compartilhar isso com o senhor, nessa relação de amizade que o senhor comentou? Não, senhor. Não era comum. Não. Nessa reunião, na ocasião desse momento dessa reunião, o senhor teria trocado algumas mensagens com o senhor Mauricídio, né? O senhor até explicou e contextualizou. Em uma delas, o Mauricídio teria respondido, mas ele quer fazer desde que o presidente assine. O senhor sabe precisar o que é que o senhor Estevão gostaria de fazer, condicionado à assinatura desse presidente? Não, senhor. Não sei precisar. Certo. O senhor também não respondeu essa mensagem? Não, senhor. Não respondi. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Doutora Lígia, passo a palavra à defesa do réu Bernardo Romão Correa Neto. Doutor Ruiter, doutor Ricardo. Cumprimento a todos com meu bom dia. E, Coronel Correa Neto, a denúncia da Procuradoria-Geral da República afirma que ações foram realizadas para convencer e pressionar o alto comando do Exército. Que ações o senhor praticou para convencer e pressionar o alto comando do Exército para aderir a um golpe? Doutor, nunca nenhuma ação. Muito pelo contrário, eu nunca fui a favor de nenhuma ação que pudesse colocar em risco o Estado Democrático de Direito. Principalmente um golpe de Estado. Eu, como militar, nunca seria a favor desse tipo de acontecimento, desse tipo de ação. Nós vimos, coronel, nos depoimentos do antigo comandante do Exército, que o senhor nunca o abordou para pressioná-lo a aderir ao golpe de Estado. No mesmo sentido foi o depoimento do general Soares. Inclusive, ele afirmou que um coronel não influencia general de 4 estrelas. No depoimento do general Newton, nós vimos ele afirmar que o senhor nunca tratou de golpe de Estado ou ruptura de Estado democrático de direito. Então, eu pergunto, coronel, que oficial general o senhor abordou para pressioná-lo? Nenhum, doutor. Na verdade, eu não tinha acesso a nenhum outro oficial general, eu só tinha acesso ao meu comandante, que era o general Soares, o comandante militar do Sul. A denúncia fala que os forças especiais reunidos em 28 de novembro poderiam, usando conhecimentos de táticas especiais, pressionar o alto comando do Exército. Poderiam, coronel. Significa que não houve nenhuma ação ou não se conseguiu identificar qual foi ou quais foram as ações que os senhores fizeram usando seus conhecimentos especiais, táticas especiais, de forças especiais para pressionar oficiais generais do alto comando do Exército. Doutor, é muito importante deixar claro que forças especiais, que essa não faz parte das capacidades dos forças especiais. Então, simplesmente pelo fato de ser forças especiais, ter uma capacidade de executar uma ação desse tipo, é uma informação que não procede. Então, a gente não executou nenhuma ação, não planejou uma ação, como eu disse, não houve um plano com execução, quem deveria fazer, quando deveria fazer, como deveria fazer, com que meios fazer. E a gente, como forças especiais, não tem essa capacidade. As capacidades dos forças especiais são completamente diversas dessas capacidades que a PGR acabou levantando. Coronel, o senhor alegou que o documento que os comandantes militares deram publicidade no dia
11 de novembro de 2022, trouxe o apoio explícito aos acampamentos, alegando direito de reunião e aquelas faixas que hoje são consideradas antidemocráticas, mas aquelas faixas com intervenção federal, SOS, Forças Armadas, os comandantes militares disseram que eram faixas de liberdade de expressão. O senhor falou que isso trouxe uma crise de imagem para as Forças Armadas e dificultou a comunicação interna. Por que o senhor considera, naquele momento, que essa posição ambígua dos comandantes militares foi um conflito interno dentro dos militares, dentro dos quartéis? Doutor, na verdade, o que eu considerava é que essa mensagem trouxe um entendimento errado, principalmente para os manifestantes. Então, os manifestantes passaram a entender, depois, eu acredito que essa, lógico, não era a intenção dos comandantes, mas os manifestantes passaram a entender naquele momento que as Forças Armadas apoiariam qualquer iniciativa dos manifestantes ou que eles estavam pedindo, o que não era verdade. Então, isso trouxe uma situação de incômodo muito grande. Paralelo a isso, os escalões mais baixos não tinham informação de qual era a posição das Forças Armadas. Então, eu acreditava que era importante que os comandantes deixassem isso claro, porque nós sabíamos que isso não ia acontecer, que não iria haver nenhuma atitude por parte das Forças Armadas. Nós sabíamos disso, mas nem todas as pessoas sabiam disso. E isso fazia com que as Forças Armadas passassem a ser atacadas. Então, falaram, as Forças Armadas não estão fazendo, Forças Armadas salvem o Brasil. E a gente sabia que não poderia acontecer da forma que as pessoas estavam esperando. Então, o que a gente esperava é que, além daquela mensagem que foi soltada no dia 11, se eu não me engano, outra mensagem fosse outra informação, ou que pelo canal de comando as informações chegassem e dissessem, olha, a gente não é a favor desse tipo de pedido. Então, para nós, para mim, a crise de imagem que o Exército passava era essa. Coronel, vamos voltar para a reunião do dia 28 do 11. A denúncia narra que o intento da reunião era golpista. Qual foi a pauta da reunião, coronel? Não teve pauta, doutor. Então, é muito importante deixar claro que não foi um encontro com pauta. Ninguém levantou uma pauta, não foi formal, não teve uma apresentação de PowerPoint ou alguém palestrando durante o encontro. Muito pelo contrário, as pessoas conversavam amigavelmente, conversavam sobre todos os assuntos, conversavam sobre, como eu falei, assuntos pessoais, assuntos profissionais, aspirações profissionais. É importante, um ponto que eu deixei de mencionar, o momento profissional das pessoas que estavam ali é um momento muito bacana, muito especial. Então, não combinava com esse tipo de atitude. Então, não tinha nenhuma pauta, não foi nada oficial, nada formal durante o encontro. Ao final da reunião, coronel, foi decidido tarefa que cada um dos presentes deveria executar segundo a Procuradoria-Geral da República para atender o intento golpista, pressionando os generais. Cada coronel recebeu uma tarefa a executar? De forma nenhuma, doutor. Como eu falei, esse encontro, na saída do encontro, por exemplo, as pessoas foram saindo, um saiu no horário, o outro saiu em outro horário, as pessoas foram saindo do encontro informalmente. Então, ninguém parou e falou assim, não, nós temos que fazer alguma coisa. Não existia esse intento. Não foi tratado dessa forma. E nem era ambiente para se tratar nada. Vamos agora, coronel, para a carta que foi considerada um manifesto de oficiais superiores da ativa e endereçada ao comandante do Exército. A própria Polícia Federal, a sindicância que o Exército realizou, o inquérito policial militar, testemunhas já afirmaram que essa carta não foi elaborada pelos participantes do encontro. Já foi identificado quem elaborou e eles não estavam no encontro.
Mas a denúncia da PGR diz que os senhores referendaram. Coronel, o senhor assinou essa carta referendando o manifesto dos oficiais superiores? Não, senhor. Não assinei, não referendei, era contra e deixei claro para todas as pessoas, inclusive o meu chefe, a quem eu informei no dia 28 da manhã, 28 de manhã, que eu era contra a assinatura dessa carta. Não referendei, não fui a favor e não participei da autoria, não assinei essa carta. Excelência, eu termino as minhas perguntas, agradeço a oportunidade. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que visse o outro advogado, o doutor Ricardo Medrado, se ele quer complementar alguma pergunta. Obrigado, doutor Reuter. Doutor Ricardo, algum questionamento, complementação? Bom dia, Excelência. Bom Cumprimento dia. aí Vossa Excelência, o Procurador da República e os demais presentes. Apenas para complementar, Excelência, gostaria de perguntar ao réu se ele, na função que ele exercia como assistente do comandante militar do Sul, se ele tinha algum tipo de poder militar para mobilizar tropas ou até mesmo para influenciar a tropa. Bom dia, doutor. Não tinha. Eu, como assistente secretário, a minha função era cuidar da agenda do comandante militar do Sul, cuidar das atividades do gabinete do comandante militar do Sul, acompanhá-lo em reuniões oficiais ou atividades oficiais para prestar o suporte que ele necessitava, e só isso. Mas eu não tinha nenhuma responsabilidade de comando ou de assessoramento em alto nível ao comandante militar do Sul. A minha função era assistente. Nem assessoramento era minha responsabilidade, porque assessoramento ao comandante militar do Sul era função do Estado-Maior do Comando Militar do Sul. Como assistente, a gente não tem essa responsabilidade também. É só assistir realmente, eu, principalmente como assistente secretário, cuidar da parte administrativa do gabinete. Eu gostaria também de perguntar se o senhor conhecia ou se relacionava com os outros militares acusados dessa denúncia, particularmente do Núcleo 1, o senhor tinha relacionamento com algum desses militares do Núcleo 1, Núcleo 3 ou 4? Não, senhor. Do Núcleo 1, do Núcleo 2 e do Núcleo 4, eu não tinha relacionamento com nenhum dos militares. O senhor, em algum momento, recebeu ordem de alguém para fazer algo que pudesse influenciar na posse do novo presidente, ou mesmo nessa questão da intervenção militar? Nem ordem, nem sugestão, nada nesse sentido. E o senhor passou ordens para alguém para que colaborasse de alguma forma com essa ação, com esse atentado ao Estado Democrático de Direito? Da mesma forma, não. O senhor, no 8 de janeiro, o senhor se encontrava onde? Doutor, eu estava de férias no Rio de Janeiro. Eu fui de férias, se eu não me engano, no final de dezembro e permaneci até cerca do dia 20 de janeiro, eu não me recordo exatamente a data, porque eu já estava me preparando para ir para os Estados Unidos. Ali eu já permaneceria no Rio de Janeiro fazendo estágio de idiomas e voltaria só para arrumar a mudança, pegar minha família e partir para a missão nos Estados Unidos. Ok, satisfeito, Excelência. Obrigado, doutor Ricardo. Alguma das outras defesas? Algum questionamento? Excelência, pela defesa de Márcio Nunes de Rezende Júnior, se me permite? Sim, doutor. Desculpe. Bom dia, coronel. Só Bom dia, um doutor. único esclarecimento em relação ao seu depoimento aqui. Consta na denúncia, nós já lemos aqui, acho que o senhor já esclareceu, sobre o diálogo seu com o Bastos no dia 26, onde é sugerido, como possível participante dessa reunião para discutir questões de influenciar positivamente, o senhor já esclareceu o que seria influenciar positivamente, e é sugerido o nome de Márcio Nunes de Rezende Júnior, nessa interlocução entre o senhor e o coronel Bastos. Pergunto, o coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior tomou ciência ou, de qualquer forma, anuiu sobre esse diálogo onde o nome dele foi sugerido
nessa conversa entre vocês dois? Não, de forma nenhuma. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Mais alguma defesa? Eu tenho, Excelência. Sim, pela defesa do réu Ronald Araújo. Ronald Ferreira de Araújo, Júnior. Obrigado, Excelência. Bom dia, Coronel. Bom dia, doutor. Excelência, no começo das perguntas que Vossa Excelência dirigiu ao Coronel, ele tratou daquela carta que havia sido enviada ao Fabrício Bastos, salvo engano, no dia 28, né? Nessa ocasião, ele mencionou que a carta já estava no grupo AMAN 97 de WhatsApp, pelo que eu compreendi. O coronel conseguiria me dizer há quanto tempo, mais ou menos, desde o dia 28, essa carta já estava nesse grupo? Doutor, eu não sei precisar o tempo. Eu tenho medo de falar uma data e ser leviano, mas já estava há alguns dias, já se comentava ali há alguns dias, um dia, não sei, mas eu não posso precisar, eu tenho medo de afirmar e dizer. Não, perfeito. Ser leviano na minha afirmação. Mas ela já estava ali circulando, né? Estava no grupo AMAN 97. Uhum. Só para confirmar, nessa reunião, dia 28/11, não havia ninguém que não fosse Forças Especiais? Nenhum militar, era um encontro de Forças Especiais. Uhum. O coronel falou também, Excelência, que não poderia também nominar quem são os autores da carta, enfim, para não cometer um equívoco, mas esses autores que o senhor se refere são esses que foram punidos na sindicância administrativa do Exército? Eu não sei dizer se eles foram punidos, doutor. Eu sei dizer que foi apurado quem foram os autores. Se eles foram punidos ou não, eu sinceramente não sei dizer. Mas eu sei que o Exército abriu, assim como a Polícia Federal também abriu, né, um procedimento para identificar e identificou. Entendi. Esses da sindicância administrativa que depois tem um IPM também, né? Sim, senhor, deu origem a um IPM. Certo. O senhor sabe nos dizer o coronel sabe nos dizer, Excelência, se nesse grupo DOS, que era o grupo dos comandos, salvo engano, também havia só forças especiais ou tinha militares de outra categoria? Não, doutor, esse grupo era um grupo só de comandos, na verdade. Existiam militares comandos que não eram forças especiais, eu acredito, porque ele era um grupo para comandos. Comandos não, desculpe a minha ignorância, mas comandos não é a mesma coisa que forças especiais. Não, senhor. Para ser forças especiais, o senhor precisa ser comandos. Perfeito. Entendi. Mas é uma especialização que vem antes das forças especiais. Entendi. O senhor sabe se o Mauro Cid tinha contato com o Paulo Figueiredo? Não, senhor. Na verdade, o Cid falou depois em uma das delações dele que o Paulo Figueiredo o procurava. Ele falou isso depois, mas não sei dizer. O senhor sabe se o Cid, em alguma ocasião, compartilhou o contato do Paulo Figueiredo com algum grupo de WhatsApp no qual ele estava, e o senhor eventualmente também? Não, doutor. Não, nunca vi essa informação. Nunca vi. O senhor respondeu também, o coronel respondeu, Excelência, em relação a uma pergunta que foi feita, não me recordo se por Vossa Excelência ou pela PGR, em relação àquela conversa em que ele fala para o Mauro Cid assistir o Pingo nos Is, né? E salvo engano, talvez eu tenha compreendido errado, mas o coronel respondeu que aquilo já estava, né, rolando também aquela notícia que seria publicado no Pingo nos Is. Não sei se o coronel vai conseguir me precisar também temporalmente isso, mas quanto tempo, a partir dessa conversa, essa notícia de que seria publicado ou divulgado essa carta no Pingo nos Is estava em trâmite, digamos assim? Não sei dizer, doutor. Eu acredito que eu tenha visto a mensagem e naquele momento eu já passei eu já falei com o Cid. Mas eu não sei dizer. Tá. Excelência, tem uma mensagem também do coronel no dia 28/11, mais ou menos às 20h02, né, em que ele encaminha, pelo que consta no relatório da Polícia Federal, encaminha a carta ao Cid, né, essa carta ao Mauro Cid. E o Mauro Cid depois
pergunta ou solicita que ele mandasse as observações. E aí depois, respondendo a essa solicitação, o coronel diz que não combinamos de apagar, alguma coisa nesse sentido. Então eu queria que ele me respondesse em primeiro lugar se essa mensagem foi encaminhada durante a reunião do dia 28. A carta eu enviei para ele durante o encontro do dia 28. Ele me pediu, perguntou se eu tinha. Eu falei, não, eu não tenho, mas tem no grupo da minha turma. Se você quiser, eu te encaminho. E eu encaminhei para ele. E, Excelência, essas observações que o Mauro Cid solicitou, que daí o coronel disse que havia um combinado de apagar, que orientações seriam essas? Não me lembro, doutor. Como não estava nos autos, são mensagens muito antigas, eu realmente não me lembro do que ele falava. Uhum. O senhor se recorda se tinha algum militar que residia nos Estados Unidos em novembro de 2022, além do senhor? Em novembro de 2022, existiam vários militares que existiam nos Estados Unidos. Eu não morava nos Estados Unidos nesse momento, eu estava no Brasil. Mas as missões nos Estados Unidos são 30 e poucas missões. Então, eu não faço a menor ideia quem eram os militares, não consigo... 30 e poucos eu estou chutando baixo, acho que são muito mais que isso. Sim. E o senhor se lembra se tinha algum militar que estava residindo lá nessa época que tenha sido denunciado ou investigado nesse inquérito? Não, senhor, não me lembro. Uhum. Que residia nos Estados Unidos, que foi denunciado, não me lembro. Isso. Coronel, existe no IPJ, na Informação de Polícia Judiciária, 4812-470-2022, existe uma conversa aqui em que o senhor, em princípio, manda uma mensagem num grupo chamado Notícias do Fronte, né? E a sua mensagem é assim: família, assiste o Pingo nos Is. Está escrito errado, está Pongo nos Is, né? Na grafia. Traidores serão expostos e o manifesto dos coronéis será anunciado. Por favor, não comentem nada com ninguém, depois explico. Isso foi 28/11, às 18h53. E aí, Érica, que me parece que é uma familiar sua, não sei se sua esposa, ela diz que está com orgulho de você, meu amor. Chegou a hora da onça beber água. O senhor poderia nos contextualizar por que pediu para não comentar nada com ninguém sobre essa exposição, aparentemente, aqui? Doutor, eu me lembro desse grupo, Notícias do Front, era realmente um grupo da minha família, mas não me lembro do contexto dessas mensagens, então eu não posso afirmar. Uhum. Eu realmente não me lembro e não identifiquei essa mensagem nos autos, eu não posso afirmar. Certo. O senhor tinha contato com o Paulo Figueiredo? Não, senhor. Nunca fez contato com ele por nenhum meio? Nunca. Não conheço o Paulo Figueiredo, ele mesmo, numa entrevista que ele deu, isso aí a gente juntou os autos também, ele diz que nunca falei com esse, ele fala dessa forma, com esse Coronel Corrêa Neto e com Sérgio Cavalieri, se eu não me engano. O próprio Paulo Figueiredo fala isso. Tá bem, obrigado, Coronel. Excelência, da minha parte é isso. Devolvo a palavra. Obrigado, doutor João Carlos. Alguma outra defesa? Gentileza, Excelência. Defesa do general Estevão Teófilo. Sim. Perdão, sim, interrompi alguém. Posso prosseguir depois, desculpe. Pode prosseguir, doutor. Fica à vontade, eu vou posteriormente. Então, pela defesa do general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira. Excelentíssimo doutor juiz Rafael, caros procuradores da República, eminentes advogados e prezado coronel Corrêa Neto. Sou Diogo Muzi, estou em defesa do general Estevão Teófilo e, dado o fato de que a denúncia traz uma única situação para tentar responsabilizar o general Teófilo, que é a mentirosa mensagem de texto enviada pelo colaborador Mauro Cid ao senhor Coronel Corrêa Neto, eu lhe pergunto, o senhor presenciou o general Teófilo integrando uma organização criminosa armada para atentar contra as instituições democráticas? Nunca, doutor. Coronel Corrêa Neto, o general Estevão Teófilo, em algum momento, disse ao senhor que faria o Exército cumprir uma ordem de ruptura se o presidente assinasse? Nunca, doutor. Muitíssimo obrigado. Excelentíssimo doutor Rafael, sem mais perguntas. Obrigado.
doutor Diogo. Passo a palavra ao doutor Sérgio William pela defesa do réu Vladimir Matos Soares. Excelência, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um questionamento bem objetivo. Bom dia, senhor Coronel Correia Neto. Tudo bem com Vossa Excelência? Bom dia, doutor. Uma pergunta aqui bem objetiva. Em alguma dessas reuniões, onde o senhor citou aqui hoje, foi, de qualquer forma, ventilado alguma informação de vazamento de informações da Polícia Federal, de operações? Doutor, eu nunca participei de nenhuma reunião. Eu só participei desse encontro do dia 28. Desse encontro, exatamente. Não, Teve nada foi falado nesse informação respeito. nesse sentido? O senhor tem conhecimento de algum plano de monitoramento de autoridades, como o ministro relator, o presidente ou vice-presidente atual? Não, senhor. O senhor conhecia o senhor Vladimir Matos Soares, policial federal? Não, senhor. Obrigado, excelência. Sem mais. Eu não tendo mais nenhuma defesa fazer questionamentos, declaro encerrado o interrogatório do réu Bernardo Romão Correia Neto. Obrigado, senhor Bernardo. Excelência, agora, sim? eu gostaria de fazer algumas colocações finais. Sim. Tem problema? Quem pede a palavra? Sou eu, o réu. Sim, pode falar. E, por favor, seja sucinto, breve, Sim, senhor. objetivo. Assim como eu vou cobrar das outras defesas também, para que não nos estendamos demais. Sim, senhor. Excelência, eu só queria contextualizar e deixar claro que o momento profissional e pessoal que eu estava vivendo no momento dessa reunião, desse encontro, era um momento muito especial para mim. Então, eu era assistente de um dos generais mais benquistos do Exército, uma função que todo mundo teria muito orgulho em estar. Então, num momento profissional muito especial, eu era coronel do Exército, indo para uma missão no exterior. A minha família vivendo esse momento especial também. Meu filho já tinha sido aceito em 3 universidades nos Estados Unidos, estava indo fazer a universidade lá. A minha filha realizando o sonho da vida dela, que era estudar no high school nos Estados Unidos, ser cheerleader. Então, a gente estava num momento especial, familiar e profissional, que não condiz de forma alguma com uma atitude de golpe de Estado ou ruptura do Estado institucional, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é um ponto que eu gostaria muito de destacar. Um segundo ponto é que eu sempre fui um militar discreto. Eu sempre fui um militar alegre, gostava de me comunicar, de estar junto com as pessoas, confraternizar, mas eu não tenho manifestação em redes sociais, manifestações políticas, manifestação política em grupo de WhatsApp e por aí vai. Eu sempre fui uma pessoa que evitei esse tipo de debate público. Eu sempre conversei com pessoas que eu confiava de forma privada. Mas, de forma nenhuma, as mensagens às vezes, de insatisfação ou de chateação podem representar uma atitude ou uma ação golpista ou alguma coisa nesse sentido. Muito pelo contrário. Então, em alguns momentos, em conversas privadas, em conversas pessoais, a gente acaba realmente desabafando, usando termos que a gente não gostaria de usar, mas, de forma nenhuma, isso se traduz em uma ação. Em nenhum momento eu digo que vou fazer, que eu vou executar, que eu tenho vontade de fazer, que eu tenho vontade de executar alguma coisa. E isso é importante deixar muito claro. A minha opinião a respeito de tudo é que o Exército, as Forças Armadas, deveriam seguir as suas missões constitucionais, o que foi feito. Então, essa era a minha posição como militar naquele momento, era nisso que eu acreditava. Então, seria muito importante deixar claro isso também. Um outro ponto, Excelência, importante dizer, é que eu sempre fui um militar muito disciplinado, um militar muito leal. Eu representei o meu país durante 4 vezes no exterior, servi na Costa do Marfim numa situação delicada, servi em missão de paz no Haiti, fiz curso de Estado-Maior em Bangladesh, agora estava nos Estados Unidos em missão, cumpri missão como forças especiais no Brasil inteiro. Então, eu sempre fui um militar extremamente disciplinado, extremamente leal e que sempre cuidei da imagem da força. Então, essas mensagens que vazaram, infelizmente vazaram, elas podem trazer alguma crítica ou alguma mensagem ruim que atingiu pessoas que não deveriam ter sido atingidas, principalmente os meus chefes naquele momento e a instituição. Esse nunca foi o meu desejo.
Nunca foi, tanto é que essas mensagens só foram veiculadas de forma privada. Então, um momento de insatisfação acabou atingindo pessoas com as quais eu gostaria de me desculpar nesse momento. Então, eu não deveria ter falado da forma que falei em mensagens privadas. Me desculpo principalmente com a instituição a qual me dediquei por 32 anos de carreira. Eu saí de casa com 12 anos de idade para dedicar a minha vida ao Exército Brasileiro. Dediquei a minha vida ao Exército Brasileiro e minha família. E, no final, ficou uma impressão de que eu estava sendo ingrato com a minha instituição por conversas privadas. Eu nunca fui ingrato, muito pelo contrário, admiro muito a minha instituição, amo a minha instituição e gostaria de me retratar com os chefes que se sentiram, de alguma forma, ofendidos por essas mensagens que foram veiculadas. Infelizmente, foram veiculadas e reafirmo, eu sempre estive do lado das Forças Armadas e sempre vou estar do lado das Forças Armadas e da legalidade. Nunca vou ser a favor de uma ruptura institucional, do golpe de Estado ou qualquer coisa nesse sentido. Esses eram os pontos, Excelência. E, por fim, Excelência, eu fui preso nos Estados Unidos por uma ordem de prisão que eu considero extremamente injusta. Eu estava nos Estados Unidos em missão, cumprindo uma missão determinada pelas Forças Armadas. Eu fui designado em junho de 2021 para cumprir essa missão. No entanto, a PET 1200, na página 17, diz que eu estava nos Estados Unidos foragido, que eu estava nos Estados Unidos para fugir ao alcance da lei penal. Isso foi uma barbaridade comigo, com a minha família, porque da mesma forma que nós estávamos felizes lá nos Estados Unidos cumprindo uma missão, em 2 dias eu tive que voltar dos Estados Unidos, largar a minha família, o meu filho fazendo faculdade, a minha filha no colégio, a minha esposa sozinha, tendo que entregar a casa, tendo que fazer tudo, e isso eu achei extremamente desnecessário. No momento em que eu tomei conhecimento dessa ordem, entreguei os passaportes na adjutância, cumpri a ordem dos meus superiores, que foi voltar para o Brasil, e me apresentei à Justiça. Mesmo assim, tendo cumprido todas as determinações, tendo cumprido tudo, assim que eu fui solto, no final de fevereiro, foram determinadas medidas restritivas a mim, medidas cautelares restritivas, que perduram até o dia de hoje. Não tem nenhuma justificativa para isso, porque eu não sou uma ameaça para o processo, nunca interferi no processo. A justificativa é a decisão do ministro relator. Lá estão todas as justificativas que o ministro entende necessárias. Sim, senhor. Tá? E essa é a competência dele. Então, Excelência, há 1 mês atrás, mais ou menos, eu fiz a solicitação de levantamento das medidas cautelares e elas não foram julgadas, não foram analisadas e sequer respondidas. Eu solicito que, se for possível, que o senhor peça que essas solicitações serão analisadas oportunamente pelo ministro relator. Sim, senhor. Então, declaro encerrado o interrogatório do réu Bernardo Romão Correa Neto. Papai, isso aí acho que dificilmente escapa, velho. Tira tua brava, Xandão, tira tua brava. E muito obrigado a quem assistiu até aqui. Por favor, se inscreve no canal, aperta like e comenta qualquer coisa pra fortalecer esses bagulho de engajamento. Se não souber comentar, aquele boi velho sem anistia pra golpista, quem tá ligado, né? Golpista bom, daquele jeito, guardadinho e sem saidinha, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!